Por que nós fragmentamos as coisas? Por que nós acabamos dando grande valor a alguma coisa e desprezando outras? Porque muitas vezes nós não compreendemos essa necessidade de estarmos aqui neste planeta para servir. Nós gostaríamos de ser servidos, mas nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos para servir. As matas, as florestas não estão aí para nos servir, o mar, os rios. A primeira coisa que nós temos que talvez pensar é que nós estamos aqui para viver, simplesmente isso. Muitas pessoas falam em evoluir, falam em progredir espiritualmente, né? Voltando seus olhos muito para o lado místico. Outras desejam tanto, né, essa evolução espiritual, mas se esquecem de viver. Nós precisamos simplesmente viver o nosso dia, fazer o nosso melhor com tudo aquilo que nós temos. Antes mesmo de pensar em evoluir, porque tem pessoas que passam por essa vida não vendo a hora, né, de partir para um outro mundo, imaginando que lá vão encontrar essa tal felicidade. Se nós não tivermos essa consciência de que a melhor coisa do mundo é viver, nós vamos nos tornar escravos dessa tal espiritualidade, nós vamos nos tornar escravos da religiosidade, nós vamos nos tornar escravos daquilo que nós valorizamos e que muitas vezes nem valor tem. Então a primeira coisa que nós temos que pensar, no meu ponto de vista, é que nós temos que estar à disposição do dia e neste dia fazermos o nosso melhor. Daí sim, as outras coisas acontecem como consequência, a própria espiritualidade que muitas pessoas procuram nos livros, procuram nas reuniões, elas muitas vezes se processam nas coisas mais simples das nossas vidas, junto aos nossos compromissos, com o nosso trabalho, com a nossa família, com a nossa saúde. Às vezes a gente negligencia essas coisas e as coisas mais principais dessa nossa existência estão pautadas nesse tripé: saúde, trabalho e família. E de que maneira que nós estamos cuidando dessas coisas? E aí nós estamos buscando espiritualidade, né, fora, nos templos, nas igrejas. Claro que lá é um caminho, claro que lá nos dá uma direção, nos orienta muitas vezes, nos esclarece, tá certo? Faz com que a gente desenvolva, né, também os conceitos dos atributos espirituais, ou seja, é uma escola, mas ali eu aprendo para depois, na minha vida prática, exercitar esses ensinamentos. Daí que vem a tal da evolução, daí que vem a tal da felicidade, que tanta gente procura e negligencia as coisas mais básicas. É impossível, no meu ponto de vista, a gente encontrar, né, esse caminho da felicidade, da espiritualidade avançada, nos tornarmos pessoas de grande envergadura espiritual, se nós estamos deixando de limpar a própria casa, se nós estamos deixando de ver, né, aquela sujeira que está ali atrás do armário, aquele pó que está debaixo do sofá. Qual foi o último dia que nós demos uma espiada, né, por trás dos móveis para ver o acúmulo de sujeira que está ali? Então são coisas muito simples e que às vezes a gente está dando importância para outras coisas, né, imaginando que lá longe nós vamos encontrar algo. Vamos encontrar o que se nós estamos aqui para viver e fazer o nosso melhor com aquilo que nos foi confiado? Então esse talvez seja um caminho aí, né, para que a gente possa talvez estar se fortalecendo mais, né, e talvez se sentir aquela pessoa importante que a gente tanto gostaria de ser. Nós temos que ser importantes era para nós mesmos, né? Como diz o Cortella, a vida é muito grande para ser vivida de uma maneira tão pequena. Vamos pensar sobre isso, né? Vamos dar a importância para aquilo que está nas nossas mãos hoje. E aí,
para juntar com esse nosso raciocínio, né, de nos tornarmos pessoas mais produtivas com aquilo que nós temos também, não adianta nós fazermos tudo isso por uma obrigação. Não adianta a gente mandar bem no campo do trabalho, mandar bem no campo da família, sermos pessoas responsáveis, pagar as nossas contas, né? Moralmente sermos pessoas exemplares, se nós não estamos desenvolvendo o amor do coração. É muito fácil nós falarmos de amor, é muito fácil nós discursarmos sobre o amor, pegar um texto e ler sobre o amor. Mas e a exemplificação do amor? Nós estamos com essa disposição de fazer? Se uma pessoa nos ofender ou falar alguma coisa que a gente tenha interpretado mal, porque naquele dia a gente não estava, talvez, num bom momento, não é? E ali inspirado por um pensamento mais negativo, por um sentimento, por uma emoção mais inferiorizada, a gente interpretou mal o que uma pessoa falou, ou mesmo naquele dia aquela pessoa não estava bem também, né? E será que nós conseguimos compreender isso e relevar todas essas coisas a ponto de colocar o amor à frente de tudo isso e tirar essas diferenças, não ficar esperando que o outro tenha uma iniciativa para isso? Que nós tenhamos essa iniciativa sem esperar o outro fazer primeiro, como se nós estivéssemos imaginando sermos os possuidores da razão, sermos as pessoas perfeitas. Se nós estamos ainda neste sentimento, tenhamos a certeza que não temos uma capacidade suficiente de pôr o amor em prática. Porque para isso a gente vai ter que se abster do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que são os verdadeiros cânceres que destroem qualquer pretensão de espiritualidade. Então, esse amor colocado em prática, ele sim vai dar a sustentação para que a gente se sinta pessoas mais fortalecidas, pessoas mais confiantes nas nossas capacidades, porque desafios nós teremos sempre, independente do lugar e da condição que nós estejamos. Se tentamos mudar de trabalho imaginando que nós vamos ser melhores, qualificados diante as capacidades que nós temos, isso pode sim até ser verdade, mas isso não significa que nós não teremos desafios. Se hoje o casamento não está legal e eu imagino que eu tenho que trocar, mas será que eu já fiz todas as tentativas possíveis? Será que eu coloquei o amor à frente daquilo que eu imaginava ser mais importante, que é defender as minhas ideias, quer dizer que eu estou certo? Não. Se de fato eu coloquei ali esse amor acima de tudo, já esgotei todas as possibilidades, aí talvez é hora de começar a pensar num outro caminho. Mas aí eu tenho que ter a certeza de que eu já fiz tudo o que eu podia fazer. E não se esquecendo que aquele caminho foi eu que busquei. Aquele trabalho fui eu que busquei, aquele relacionamento fui eu que busquei. Então, na hora que eu começo a analisar isso, eu vou começar a compreender o seguinte: eu sou responsável por tudo que me acontece. Mas, sem esse amor, em prática não adianta. Então, de nada adianta discursar sobre o amor e ficarmos apenas no campo das palavras e não agirmos em nome desse próprio amor. Então, de tudo isso, né, de todos os talentos que nós tenhamos, todos eles têm que ser regados com o amor. Todos eles. Se nós colocarmos essa máxima nas nossas vidas, tenhamos a certeza que nós vamos encontrar uma força descomunal para enfrentar qualquer dificuldade. Nós vamos encontrar uma força extraordinária que vai fazer com que a gente se sinta realmente feliz. Por quê? Porque nós estamos cumprindo com o nosso dever. Nós estamos cumprindo com as nossas obrigações. Nós estamos enfrentando os problemas de cabeça erguida,
porque é esse amor que nos dá essa fé viva, essa sustentação para não esmorecer, para não nos acovardarmos diante das dificuldades que nos chegam para provar a nossa espiritualidade. Aquela espiritualidade que muitas vezes a gente diz ter. Agora, se a gente de frente de uma dificuldade, a gente se acovardar e virar as costas de frente para um problema, deixando isso para lá, como muitos falam, né? Deixa isso para lá, isso não vai levar a nada. Mas nós não podemos apenas simplesmente pensar dessa forma. Tem coisas que nós temos a capacidade de tentar resolver, em vez de terceirizar isso para as outras pessoas e nos acomodarmos. Então, são esses talentos, muitas vezes, que nós temos e que nós estamos negligenciando. Então, vamos fazer uma reflexão, não é? A respeito daquilo que nós temos de talento e o que nós estamos fazendo com tudo isso. E aí fica um convite, né, para que vocês depois pesquisem sobre a parábola dos talentos. Né? Um rei, né, que saiu para uma grande viagem e deixou para os seus servos alguns talentos, e na sua volta ele veio ali para fazer um pequeno acerto, né? E aí façam uma pequena pesquisa sobre a parábola dos talentos e vejam o que aconteceu com aquele que lhe foi dado um talento apenas.